Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça de Deus esteja com você. Quarta-feira, 23 de abril, começando o programa Palavra do Dia. Bom, Deus te abençoe, tá? Muitas graças de Deus na sua vida, muitas bênçãos de Deus na sua vida, hoje e sempre. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho desta quarta-feira se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, amados, o evangelho de hoje retrata a passagem dos discípulos de Emaús. 2 seguidores de Jesus deixaram Jerusalém e resolveram ir para um povoado chamado Emaús. E no caminho conversavam sobre os últimos acontecimentos em relação a Jesus, inclusive a sua crucifixão e morte. Pareciam desanimados pela conversa que eles estavam tendo, o jeito que foi conduzindo o evangelista Mateus também. Eles estavam bem desanimados, pois haviam se confiado ao projeto de vida e de fé que o Senhor lhes tinha apresentado e que aparentemente foi fracassado. Então o ressuscitado, que havia se juntado a eles pelo caminho, começou a explicar, começou a falar-lhes sobre as Escrituras. E chegando próximo ao povoado, Jesus se assenta com eles
à mesa, quando eles mesmos pediram para ele, fica conosco essa noite, já é tarde, fica conosco. Então Jesus se ajunta a eles na mesa, né, a mesa da refeição. E neste momento, a bênção e a fração do pão torna-se memória viva do banquete eucarístico instituído por Jesus. É Jesus que havia instituído a Eucaristia na noite em que ele ia ser entregue. Então aquilo volta à memória dos discípulos. E naquele momento eles reconheceram Jesus, ou seja, reconheceram Jesus ao partir o pão. E a partir de então, não dava mais para continuar em Emaús. Era preciso retornar. Reconhecendo Jesus, é necessário o retorno. Pode ser que em algum momento da nossa vida nós estejamos desanimados. Tudo deu errado, fracassou o projeto, eu vou seguir um outro caminho, eu vou sumir daqui, né? Não. Aquele que reconhece Jesus verdadeiramente, aquele que tem Jesus verdadeiramente vivo na sua vida, ele não toma outro caminho. E se já tomou outro caminho, reconhecendo Jesus, ele deve voltar. Como fizeram aqueles discípulos, os discípulos de Emaús. Era preciso retornar a Jerusalém e testemunhar, tá? Era necessário testemunhar a aparição de Jesus. Então a missão dos discípulos se inicia ali e continua conosco hoje. Eu falava ontem, nós não temos mais aqueles discípulos, nós não temos mais aquelas mulheres, mas temos nós o nosso tempo. Então se faz importante acreditarmos para anunciarmos Jesus. É isso que hoje eu poderia partilhar com você. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.